Meus amados, quero que vocês ouçam minha voz hoje, não como uma voz distante, nem como uma lembrança antiga. Estou aqui, presente, vivo, falando diretamente aos seus corações. Eu sou Jesus, o mesmo que andou entre os homens, que tocou nos leprosos sem medo, que chorou com os que choravam, que comeu com os pecadores, que perdoou aqueles que o mundo condenou. Estou aqui. E eu quero te dizer algo que você provavelmente já ouviu muitas vezes, mas que ainda não penetrou completamente na sua mente e no seu coração. Eu venci o mundo. Por você. Não foi pela fama, não foi pelo reconhecimento, não foi pelo poder. Eu venci o mundo porque te amo. Porque antes mesmo de você dar seu primeiro suspiro, eu já te amava. Porque eu vi seu rosto antes que seus pais soubessem que você viria. Porque eu vi seu choro antes mesmo de você aprender a falar. Porque eu conheço cada batida do seu coração e me importo com cada uma delas. Quando decidi vir ao mundo, não o fiz à distância. Eu não me envolvi em glória e vim com exércitos celestiais para reivindicar tronos humanos. Não, eu nasci em um estábulo, cercado pela pobreza, enrolado em fraldas. O Deus eterno, limitado pelo tempo, por um corpo frágil, pela dependência de uma mãe humana. Fiz assim porque queria estar perto. Eu queria sentir o que você sente. Eu queria viver como você vive, sofrer como você sofre, chorar como você chora. Eu queria te mostrar que você não está sozinho, que eu conheço sua realidade de dentro para fora. Eu cresci aprendendo como você. Eu sentia fome, frio, cansaço. Trabalhei com as mãos. Vivi o silêncio de anos sem reconhecimento. E quando o meu ministério começou, eu não busquei aplausos. Eu busquei corações. Chamei aqueles que o mundo havia descartado. Aos pescadores incultos, aos desprezados cobradores de impostos, às mulheres ignoradas. Porque o meu reino não é construído com aqueles que se acham perfeitos, mas com aqueles que sabem que precisam da graça. Eu vi a injustiça, eu vi a opressão, vi a dor nos olhos dos doentes, a rejeição nos marginalizados, o medo nos oprimidos, e cada um desses rostos ficou gravado na minha alma. Eu não passei. Ele não evitou ferimentos. Eu estava chegando mais perto. Ele tocou. Ele restaurou. Mas mais do que curar corpos, vim curar almas. Eu vim para libertar os cativos do pecado, para quebrar as correntes invisíveis que os mantinham afastados do Pai. E eu sabia que esse caminho me levaria à cruz. Desde o começo eu sabia. Cada passo, cada ensinamento, cada milagre me aproximou daquele momento. Não foi nenhuma surpresa, não foi um acidente, foi uma decisão minha, porque a única maneira de vencer o mundo era me entregar completamente, não com violência, não com uma espada, mas com amor. Um amor tão profundo que suportou a traição de um amigo, um amor tão forte que suportou o abandono dos mais próximos, amor tão constante que não se quebrou nem diante da zombaria, nem diante do açoite, nem diante da cruz. Cada golpe, cada espinho, cada prego, eu levei tudo com seu nome no meu coração, porque eu sabia que era a única maneira de reconciliá-lo com o Pai. Eu sabia que ao carregar seus pecados, eu estava lhe devolvendo sua vida, e eu fiz isso com alegria. Sim, com alegria. Não porque a dor fosse prazerosa, mas porque o fruto dessa dor era você ser livre. Você redimiu. Você restaurou. Eu vi além da cruz. Eu vi o vazio deixado pelo pecado sendo preenchido pela minha graça. Eu vi as correntes caindo. Eu vi seu coração batendo novamente com esperança. Eu vi suas lágrimas sendo enxugadas por minhas mãos. Eu venci o mundo. Mas não foi um triunfo no estilo humano. Não havia trombetas nem coroas de ouro. Havia uma cruz. Havia sangue. Houve silêncio. E então houve a ressurreição. Porque nem a morte pôde me parar, nem o inferno pôde me segurar, porque o amor verdadeiro nunca morre. E esse amor chegou até você. Está aqui. Ele te liga. Ela transforma você. Quando eu disse, está consumado, não estava apenas declarando o fim do meu sofrimento. Eu declarei sua liberdade, seu perdão, sua reconciliação. Ele declarou que você não precisa mais provar seu valor, porque ele já foi confirmado na cruz. Ele declarou que o inimigo foi derrotado, que a culpa foi cancelada, que o acesso ao Pai foi restaurado. Tudo isso para você. Eu venci o mundo, e essa vitória não é só minha, é seu também.
Não importa o que você enfrente hoje. Não importa quão escuro seja seu vale, quão pesada seja sua dor, quão longa seja sua estrada. Eu já passei por isso. Eu já o venci. E eu estou com você, caminhando ao seu lado, lutando por você, segurando você em cada passo do caminho. Minha vitória não é história passada, é poder presente, é uma esperança viva, é força para suas batalhas, é consolo para suas lágrimas, é luz no meio da sua noite. Você sabe por que eu tive que vencer o mundo? Porque o mundo, desde o princípio, se esforçou para separar você de mim, com suas mentiras disfarçadas de verdades, com suas promessas vazias, com seu barulho constante que tenta abafar minha voz. O mundo lhe oferece prazeres momentâneos que acabam deixando um vazio mais profundo. Ela lhe diz que você vale o que tem, o que conquista, sua aparência. Mas eu te digo, você vale a pena porque você é meu. Eu criei você à imagem do Pai. Eu te formei com um propósito. Coloquei em você um reflexo da minha glória, uma centelha de eternidade. Mas o mundo tentou distorcer essa imagem, para fazer você esquecer quem você é e a quem você pertence. É por isso que vim, para restaurar sua identidade, para lhe devolver a verdade sobre si mesmo, para mostrar que você não precisa implorar por amor ou aceitação. Você já tem tudo isso em mim. Quando andei nesta terra, fui tentado, assim como você. O inimigo veio me oferecer poder, reconhecimento, caminhos fáceis. Mas eu não vim para ser servido, mas para servir. Eu não vim para construir um reino temporal, mas um eterno. E toda vez que eu disse não a essas ofertas, eu fiz isso pensando em você. Porque eu sabia que um dia você também seria tentado. E eu queria dar um exemplo. Eu queria mostrar a vocês que é possível resistir, que é possível viver em santidade, que é possível dizer não ao mundo quando seu coração está cheio do meu amor. Não estou dizendo que é fácil. Eu sei quanto custa. Eu sei como é ser incompreendido, rejeitado, julgado. Eu sei o que é amar e não ser amado. Eu sei o que é dar tudo e ser traído. Mas também sei que, em meio a essa dor, há uma paz que o mundo não pode oferecer. Uma paz que vem de saber que você está fazendo a vontade do Pai. Uma paz que brota de saber que sua vida tem sentido, que seu sofrimento não é em vão, que sua história não termina na cruz. Eu venci o mundo, não para que você nunca tenha problemas, mas para que você saiba que não está sozinho neles. Não para tirar todas as suas lutas, mas para lhe dar força em meio a elas. Não para evitar a dor, mas para transformá-la. Para que cada lágrima que você derramar seja recolhida por minhas mãos. Para que cada ferida seja usada como um canal da minha glória. Para que cada aparente derrota se torne um palco para minha vitória. Há momentos em que parece que o mundo está vencendo, que o mal avança, que a injustiça reina, que o silêncio do céu é mais forte que a minha voz. Mas, mesmo assim, eu ainda reino. Mesmo em silêncio, estou trabalhando. Mesmo quando você não entende, eu permaneço fiel. Lembre-se disso. A cruz era vista como uma derrota, até que chegou o domingo. Na sexta-feira da tristeza, tudo parecia perdido. Os discípulos fugiram. As esperanças foram extintas. O mundo pensou que tinha vencido. Mas no terceiro dia, a pedra foi removida. O túmulo foi deixado vazio. E a vida brilhou mais que a morte. Assim será com você também. Haverá dias sombrios. Haverá noites longas. Mas se vocês permanecerem em mim, se confiarem, se não soltarem a minha mão, verão a ressurreição. Você verá a restauração. Você verá que sou capaz de fazer novas todas as coisas, até mesmo aquelas que você achava que eram desesperadoras, porque nada está além do meu poder. Nenhum coração é endurecido demais. Nenhum pecado é sujo demais. Nenhum passado é quebrado demais. Eu venci o mundo, e isso inclui o seu mundo interior. Essas batalhas que ninguém mais vê. Aqueles pensamentos que atormentam você. Essas feridas que você ainda carrega. Deixe-os em minhas mãos. Eu já paguei o preço. Já carreguei tudo. E não me arrependo. Eu faria tudo de novo. 1001 vezes. Porque o amor que tenho por você é imensurável. Não muda. Ele não se cansa. Não acaba. Não depende dos seus méritos, nem do seu comportamento. Eu te amo porque eu amo. Porque você é meu. Porque é para isso que vocês vieram ao mundo. Para viver em comunhão comigo.
E se você alguma vez duvidar do seu valor, olhe para a cruz. Olhe minhas mãos furadas. Olhe para o meu lado ferido. Olhe meus olhos fixos em você. Não há maior prova de amor do que essa. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E eu te chamo de amigo. Você sabe o que me sustentou enquanto eu carregava aquela cruz? Não foi minha força física, porque eu já era fraco. Não foi o apoio dos homens, porque todos eles me abandonaram. O que me sustentou foi o amor. Amor por você. Porque enquanto meus passos se tornavam mais pesados, enquanto meu corpo sangrava, enquanto minha respiração encurtava, meu coração permanecia firme, firme por amor. Cada queda naquele caminho era acompanhada pelo eco do seu nome em minha mente. Você não era um pensamento distante, abstrato e impessoal. Eu vi você. Eu te vi como o Pai me mostrou. Seu rosto, sua história, suas lágrimas, suas lutas, seus sonhos. Eu sabia que valia a pena. Você valeu a pena. E isso me deu a força que minhas pernas não tinham mais. Isso me animou quando meus músculos não aguentaram mais. Quando os pregos perfuraram minhas mãos, eu não xinguei. Eu não gritei por ódio. Eu disse: Pai, perdoa-lhes, porque minha missão não era punir, mas redimir. Eu não vim para condená-lo, vim para salvá-lo. Eu não vim para mostrar o quão longe você está da santidade. Eu vim para aproximá-lo dela com a minha própria vida. Eu vim para ser a ponte entre sua miséria e a misericórdia do céu. Vim para reconciliar o que estava quebrado. E sim, doeu. Fiquei magoado com o desprezo. Fiquei magoado com o abandono. Fiquei magoado com a zombaria. Fiquei magoado com o silêncio daqueles que um dia disseram que me amariam até o fim. Mas o que mais me doeu foi pensar o quanto o pecado me distanciou do Pai. Doeu me ver como o inimigo tinha trapaceado. Doeu me ver seu coração escravizado, confuso, perdido. E é por isso que não recuei. É por isso que não me defendi. É por isso que fiquei em silêncio diante daqueles que me acusaram. Porque cada golpe que você recebia era um passo mais perto da sua liberdade. Muitos se perguntam por que tive que morrer. Por que uma cruz? Por que tanta crueldade? A resposta é simples e, ao mesmo tempo, profunda. Porque o amor verdadeiro não se reserva, ele se dá. Porque o pecado exigia justiça. E eu escolhi tomar esse lugar. Eu carreguei o que você não pôde carregar. Eu paguei o que você não pôde pagar. E fiz isso com prazer. Porque na minha dor, você encontrou sua paz. Quando dei meu último suspiro, a terra tremeu, o véu do templo se rasgou e o céu gritou com uma voz de amor. Agora você pode entrar. Não há mais separação. Não há mais barreiras. Não há mais paredes. Você pode vir. Com tudo o que você é. Com suas dúvidas. Com suas feridas. Com seus pecados. Você pode se aproximar do trono da graça com confiança. Porque eu estou lá, intercedendo por você. Mas a história não terminou naquela cruz. O inimigo pensou que tinha vencido. O mundo comemorou em sua ignorância. Meus discípulos choraram, acreditando que tudo estava perdido. Mas no terceiro dia, a pedra foi removida. Não por mãos humanas, mas pelo poder do céu. E eu fui embora, vivo, triunfante, vitorioso. Porque a morte não pôde me segurar. Porque eu sou a ressurreição e a vida. E se eu viver, você também viverá. O túmulo vazio não é apenas um símbolo, é uma promessa. É a prova de que não há final, que eu não possa transformar. É o anúncio de que o pecado não tem mais a última palavra. É a certeza de que tudo que parece morto em sua vida pode ressuscitar. Seus sonhos, sua fé, sua esperança, seu amor. Nada está realmente perdido se você me entregar. Eu venci o mundo, e isso significa que você não está mais destinado à derrota. Não importa quantas vezes você tenha caído. Não importa quantas vezes você falhou. Eu não vejo você do jeito que o mundo te vê. Eu não rotulo você pelos seus erros. Eu não julgo você pelos seus piores dias. Eu olho para você com os olhos do céu e vejo um filho, uma filha, redimida pelo meu sangue, cheia de potencial, cheia de propósito, cheia de luz. Eu sei que às vezes você acha isso difícil de acreditar. Que as vozes do passado gritem mais alto, que as feridas do presente doem demais. Esse medo do futuro paralisa você. Mas ouça, eu estou com você, diariamente, até o fim do mundo. E em cada uma delas, eu te lembrarei de quem você é,
Eu te levantarei quando você cair. Eu te guiarei quando você se perder. Eu te confortarei quando você chorar. Porque eu não morri para que você pudesse viver em culpa. Eu não ressuscitei para que você continuasse acorrentado. Eu não venci o mundo para que vocês vivam como se fossem derrotados. Quero ver você livre. Quero ver você cheio de alegria. Quero ver você andar de cabeça erguida, não por orgulho, mas por dignidade restaurada. Você não está sozinho. Você nunca esteve lá. Mesmo nos seus momentos mais sombrios, eu estava lá. Mesmo quando você não me sentiu, eu te abracei. Mesmo quando você me esqueceu, eu não parei de te amar. Não se esqueça de mim nos seus dias bons. Não me procure somente quando tudo desmoronar, quando suas forças falharem, quando a dor o oprimir. Eu quero estar com você também quando você sorrir, quando você comemorar, quando tudo parecer estar indo bem. Quero compartilhar cada momento da sua vida com você, não como um recurso de emergência, mas como um amigo próximo, como o amado da sua alma, como seu Senhor que venceu o mundo, por você. Quando eu andava entre os homens, muitos me seguiam em busca do que poderiam receber: pão, cura, milagres. Mas apenas alguns me seguiram por causa de quem eu era. Doeu-me ver corações interessados no lucro, mas fechados ao amor. E ainda hoje, muitos me procuram pelo que posso dar, mas poucos me procuram simplesmente porque me amam, porque querem estar comigo, porque entendem que eu sou o tesouro, não apenas aquele que o dá. Quero ser sua alegria constante, não apenas seu conforto quando todo o resto falha. Quero que você me conheça profundamente, que aprenda a ouvir minha voz, que reconheça minha presença nos detalhes, no sussurro do vento, no abraço de um amigo, em uma palavra inesperada que chega justamente quando você mais precisa. Estou mais perto do que você imagina. Há dias em que você sente que não estou ouvindo, em que você reza e parece que sua voz se perde. Mas quero que você saiba, nunca fico em silêncio por desinteresse. Às vezes o silêncio é um espaço para a sua fé crescer. É lá, quando você não sente, quando você não vê, quando você decide confiar, que sua alma se fortalece. Eu não caminho com você somente quando você me sente. Eu sempre caminho com você. Eu venci o mundo, e isso significa que você não está mais preso aos padrões dele. Você não precisa provar nada para ser amado. Você não precisa se encaixar em moldes que não foram projetados para você. Você não foi criado para corresponder às expectativas de uma sociedade falida. Você foi criado para viver em liberdade, em plenitude, em comunhão comigo. E quanto mais você me procura, mais você se descobre. Porque quando você me conhece, você conhece quem te projetou. E somente o Criador pode revelar o valor total de sua criação. Você viveu com máscaras, com fardos, com exigências que ninguém consegue sustentar por muito tempo. Você foi ensinado que deve ser forte o tempo todo, que demonstrar fraqueza é fracasso, que você não pode falhar se quiser ser aceito. Mas eu lhes digo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de vocês. Não preciso da sua perfeição, quero sua entrega. Não estou procurando heróis, estou procurando crianças. Eu formei você com intencionalidade. Não há nada em você que tenha sido um erro. Sua personalidade, seus talentos, até mesmo suas lutas, tudo pode ser usado em minhas mãos para a bênção. Não se compare. Não se meça pelos padrões do mundo. Você é único, insubstituível, amado, projetado com um propósito eterno. Quando eu disse, eu venci o mundo, também venci toda a mentira que se levantou contra vocês. Aquelas vozes que lhe diziam que você não valia a pena, que você não conseguiria, que você não merecia amor, foram silenciadas na cruz. Cada acusação contra você foi derrubada junto comigo. E quando ressuscitei, fiz isso para dar a vocês uma nova identidade. Não como alguém marcado pelo passado, mas como alguém cheio de futuro. Quero que você entenda isso. Sua história não terminou com seu pior erro. Você não é definido pela sua queda, mas pela minha ascensão. Não importa quantas vezes você falhou. Minha graça é inesgotável. Cada vez que você vem a mim com sinceridade, meu perdão flui como um rio, não para justificar o pecado, mas para destruí-lo. Porque eu não vim apenas para perdoar você, eu vim para transformá-lo. Meu espírito está em você. Você não anda sozinho. Você tem dentro de você o mesmo poder que me ressuscitou dos mortos.
O mesmo poder que acalmou tempestades, que abriu olhos, que restaurou vidas. Esse poder está disponível para você. Não é uma promessa distante, é uma realidade presente. Mas você precisa acreditar. Você precisa parar de ver suas limitações como o teto da sua vida. Não vejo seus limites, vejo minhas possibilidades em você. Não tenha medo do que está por vir. O mundo tentará assustá-lo, enchê-lo de ansiedade, fazer com que você viva preocupado com o que ainda não aconteceu. Mas eu vos digo, basta a cada dia o seu próprio mal. Já estou na sua manhã. Eu já vi de tudo. E se eu estiver aí, o que pode te machucar? Pode haver evidências, sim. Pode haver lágrimas, caminhos incertos. Mas também haverá graça. Também haverá milagres. Também haverá surpresas que só o céu pode preparar. Não estou pedindo que você tenha tudo planejado. Não estou pedindo que você entenda cada passo. Só peço que não solte minha mão. Eu sei para onde guiá-lo. Eu sei quando parar, quando seguir em frente, quando proteger você, até mesmo de você mesmo. E se você confiar, se você me der o controle, você verá como tudo faz sentido. Você não é o autor da sua história. Eu sou. E eu sou um bom autor. Não escrevo tragédias sem redenção. Não permito dor sem propósito. Não esqueço detalhes. Cada linha tem uma intenção. Cada capítulo, por mais sombrio que seja, prepara a glória que está por vir. Muitos me seguem com medo. Medo de falhar. Medo de não ser suficiente. Medo de não conseguir sustentar o caminho. Mas eu não chamei vocês para andarem com medo. Eu os chamei para caminhar com confiança, com liberdade, com amor. Não sou um mestre cruel que exige perfeição. Sou um pai que celebra cada passo em minha direção, mesmo aqueles que tropeçam. Porque cada vez que você cai e decide se levantar novamente, eu corro ao seu encontro. Não com reprovações, mas de braços abertos. Você se lembra do filho pródigo? Ele virou o rosto para casa, acreditando que não merecia nada, que talvez pudesse ser apenas mais um servo. Mas quando o pai o viu, ele correu. Ele não esperou por explicações. Ele não exigiu condições. Ele o abraçou, o vestiu e o restaurou. Esse pai sou eu. Essa história é sua. Não importa o quão longe você tenha ido, enquanto seu coração quiser retornar, minha casa estará aberta. Estarei esperando por você. Eu venci o mundo por você, não para impor um fardo, mas para tirar você do que já carrega. Eu não vim para adicionar correntes, eu vim para quebrá-las. Eu não vim impor regras vazias a você, vim mostrar o caminho da vida, porque a verdadeira liberdade não é fazer o que você quer, mas descobrir quem você realmente é em mim. E quando você descobrir isso, você não vai querer viver fora da minha vontade, porque minha vontade não é opressão, é plenitude. Eu sei o que há dentro de você. Eu sei o que ninguém mais vê. Os pensamentos que te assustam. Os desejos que você não entende. As feridas que não cicatrizam. Não estou surpreso com sua escuridão. Não estou chocado com suas dificuldades. Suas contradições não me afastam. Eu os conheço. E ainda assim, não parei de amar você nem por um segundo. Porque eu olho além. Eu olho para sua essência. Olho para seu design original. Eu olho para o seu destino. E é por isso que continuo falando com você. Eu continuo insistindo. Eu continuo batendo na porta do seu coração. Porque eu não quero que você se contente apenas em sobreviver. Eu criei você para viver, para brilhar, para influenciar, para amar. Você não é uma coincidência. Você não é um erro. Você não é um desvio. Você faz parte do plano eterno de redenção. E quando você entende isso, tudo muda. O inimigo vai querer convencê-lo de que você está sozinho, que ninguém entende sua dor, que a sua batalha é única e que não tem uma solução. Mas ouça-me, eu já lutei contra isso. Eu já ganhei. Não há tentação que eu não tenha conhecido. Não há traição que eu não tenha sentido. Não há sofrimento que me seja estranho. E é por isso que posso ajudar você. Não apenas como um Deus poderoso, mas como um amigo que esteve lá. Como um irmão que entende. Como um Salvador que já venceu. Quero que você fale comigo. Não tenha medo de abrir seu coração. Você não precisa usar palavras perfeitas. Você não precisa disfarçar sua dor. Você pode vir como estiver. Porque quando você fala comigo honestamente, você me deixa entrar. E quando eu entro, nada permanece o mesmo.
Minha presença transforma, purifica, renova, eleva, cura. Eu não sou uma ideia. Eu não sou uma tradição. Não sou uma figura distante. Eu sou real. Eu sou a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu quero que você me conheça, não pelo que os outros lhe disseram, mas pela sua própria experiência. Porque nada substitui um encontro pessoal. Nada pode substituir a intimidade comigo. E quando você realmente me conhece, todo o resto perde o poder. Você foi levado a acreditar que precisa ter tudo sob controle, que você não pode falhar, que você precisa mostrar força o tempo todo. Mas não estou pedindo que você tenha controle. Peço que se rendam. Não estou pedindo perfeição. Peço que sejam sinceros. Não estou pedindo que você tenha todas as respostas. Peço que confie em mim, que me permita guiá-lo passo a passo, mesmo que você não veja o caminho inteiro. Quando andei sobre as águas, Pedro me pediu para chamá-lo, e eu fiz isso. Ele saiu do barco, e mantendo os olhos em mim, ele andou. Mas quando olhou para o vento e as ondas, ficou com medo e começou a afundar. E o que eu fiz? Eu deixei cair? Não. Eu estendi minha mão. Eu segurei. Eu peguei. É isso que farei com você toda vez que duvidar. Toda vez que você olha para as suas circunstâncias em vez do meu rosto, eu estarei lá, estendendo minha mão. Não tenha medo do processo. Às vezes você quer agir rápido. Outras vezes você ficará frustrado por não ver resultados. Mas lembre-se, as raízes crescem no oculto. A semente morre antes de brotar. As coisas mais profundas acontecem no silêncio. Confie que estou trabalhando, mesmo quando você não vê. Meu tempo não é seu tempo, mas meu plano é perfeito. Você não precisa correr para me alcançar. Não estou lá na frente, esperando por você de longe. Estou ao seu lado, caminhando com você, mesmo quando você para, mesmo quando você recua. Eu não vou abandonar você, porque o meu amor não se baseia no seu desempenho, mas na minha fidelidade. Eu não mudo. Eu nunca me canso. Não fiquei decepcionado. Eu sou o mesmo ontem, hoje e sempre. Quando eu disse, eu venci o mundo por você, não quis dizer isso como uma declaração distante, como algo que permanece apenas no passado. Eu disse isso como uma verdade viva que ainda ressoa hoje. Essa vitória ainda permanece. Não está desgastado. Não perdeu potência. Toda vez que você enfrentar uma batalha, lembre-se de que eu já lutei por você. Que você não esteja se esforçando para alcançar algo impossível, mas sim a partir de uma vitória que já foi conquistada na cruz. Mas o mundo tentará fazer você esquecer isso. Ele irá bombardeá-lo com imagens de sucesso vazio, com vozes que alimentam comparações, com padrões inatingíveis que desgastam sua alma. Ela vai te incentivar a correr, a produzir, a fingir, a carregar mais do que você foi criado para carregar. E eu, por outro lado, digo a vocês, venham a mim, e eu lhes darei descanso. Você entende? Minha vitória também significa descanso. Não um descanso passivo, de inatividade, mas um descanso profundo da alma. Descanse da ansiedade, do perfeccionismo, da necessidade de aprovação, do peso do passado. Descanse em minha graça. Eu descanso no meu amor incondicional. Descanse na minha presença. Eu ofereço a você um jugo diferente. Não aquela que oprime, mas aquela que liberta. Você não caminha sozinho sob o peso de suas responsabilidades. Estou com você, carregando o fardo. E se você me permitir guiá-lo, você descobrirá que é possível viver em paz, mesmo em meio ao caos. Que é possível ter alegria, mesmo sem ter todas as respostas. Que é possível manter a fé, mesmo quando o caminho não está claro. Há muitas coisas que o mundo valoriza e que eu não valorizo da mesma forma. O mundo exalta a aparência. Eu olho para o coração. O mundo busca o imediato. Eu trabalho em processos eternos. O mundo recompensa a autossuficiência. Eu me aproximo dos humildes. O mundo exige resultados. Eu celebro a obediência. Não quero que você viva para agradar o mundo. Quero que você viva para me agradar. E isso começa com o conhecimento de você como eu o conheço. Amado, inteiro, digno. Muitos de vocês viveram acreditando que precisavam ganhar meu amor. Se você orar mais, se você servir mais, se você fizer tudo perfeitamente, então ficarei feliz com você.
Mas esse não é o meu evangelho. Não vim aqui para dar uma lista de tarefas. Eu vim para lhe dar vida. Eu não te amo pelo que você faz. Eu te amo porque você é meu. E quando você realmente entende isso, suas ações mudam. Não por obrigação, mas por amor. Amar alguém que acha que tem que ganhar tudo é triste. Não quero ver você assim comigo. Quero que você venha com liberdade, com confiança, com alegria. Como um filho corre para seu pai. Como um amigo entre sem medo. Como um ente querido que sabe que é recebido. Eu sei que há feridas em sua vida que fizeram você pensar o contrário. Pessoas que te rejeitaram, que te fizeram sentir indigno, que impuseram condições para te amar. Mas eu não sou assim. Eu não amo como o mundo ama. Eu nunca me canso. Eu não desisto quando você falha. Eu não vou embora quando você não entende. Meu amor é um porto seguro, um lar constante, uma rocha firme na tempestade. Você não precisa esconder suas fraquezas de mim. Você não precisa cobrir suas cicatrizes. Eu já os conheço. E mesmo assim eu te abraço, porque essas partes quebradas de você são exatamente aquelas que eu quero tocar, restaurar, redimir. Eu não vim para chamar os sãos, mas os doentes. Eu não vim em busca do perfeito, mas daqueles que sabem que precisam de graça. E você, mesmo que às vezes não admita, precisa de graça. Você precisa disso para seguir em frente, para se perdoar, para deixar o passado para trás, para acreditar que ainda há esperança. E eu tenho isso em abundância. Todas as manhãs, renovo minha misericórdia. Todos os dias eu te dou uma nova oportunidade. Cada momento é um convite para recomeçar. Você não está preso à sua história. Você não está acorrentado ao que fez ou deixou de fazer. A cruz mudou tudo. E quando você crê em mim, você passa da morte para a vida, da condenação para a liberdade, das trevas para a luz. Não como um símbolo, mas como uma realidade que transforma sua maneira de ver, sentir e viver. E eu quero que você viva com propósito, porque quando eu venci o mundo, eu não o fiz somente por você, mas também por você, para que você possa fazer parte do meu trabalho aqui, para que você pudesse ser minhas mãos, meus pés, minha voz, para que você possa levar esse amor que te tocou para outros que ainda não o experimentaram, porque há muitos por aí, como você antes, que se sentem sozinhos, quebrados, esquecidos, e você pode ser um canal de esperança. Você não precisa ter tudo claro para ser útil. Você não precisa de uma história perfeita para inspirar. Você só precisa estar disposto. Disponibilidade vale mais que habilidade. O coração vale mais que o talento. A fé vale mais que o controle. Eu escolhi você, não por acaso, não por engano. Eu escolhi você sabendo tudo o que você é e tudo o que você ainda não é. Olhei para você e disse: quero que ele fique comigo. E minha escolha não muda. Não depende de suas conquistas. Não depende do seu passado. Depende somente do meu amor. E esse amor é eterno. Às vezes você me pergunta por que permito que você passe por provações. Por que, se eu te amo tanto, não te poupo do sofrimento? Por que há momentos em que tudo parece tão difícil, tão pesado, tão silencioso? E eu entendo você. Eu mesmo fiz essa pergunta na cruz. Eu clamei ao céu: meu Deus, por que me abandonaste? Não porque o Pai me abandonou, mas porque senti a dor humana em toda a sua intensidade. Porque eu queria compartilhar até a última gota do que você está vivenciando, para que eu pudesse realmente acompanhá-lo. Não estou pedindo que você entenda tudo. Há coisas que, por enquanto, estão além da sua compreensão. Mas eu peço que você confie, que você acredita que todo teste tem um propósito, que nada do que você vivencia escape das minhas mãos, que até a dor que você mais teme pode ser transformada em glória se você a der para mim. Às vezes, o fogo não vem para destruir você, mas para purificar você. Às vezes, o deserto não é sinal de abandono, mas de preparação. Fiquei 40 dias no deserto, sozinho, enfrentando o inimigo, sendo tentado, sentindo fome e o peso da solidão. Mas foi lá que meu espírito foi fortalecido. Foi lá que confirmei minha identidade, onde afirmei minha fidelidade ao Pai. Você também caminhará pelos desertos, mas você não estará sozinho. Eu estarei com você. E quando você sentir que não aguenta mais, eu te levo.
Porque não espero que você seja forte o tempo todo. Só espero que você não me deixe ir. Lembre-se de que a semente morre antes de dar frutos, que o ouro é refinado no fogo. Esse vinho novo nasce da pressão exercida sobre a uva. Da mesma forma, sua alma cresce quando se rende, quando confia, quando se apega à minha promessa, além do que vê. O mundo lhe dirá que você deve evitar a dor a todo custo, que o mais importante é estar confortável, seguro e no controle. Mas eu vos digo, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa do bem, porque deles é o reino dos céus. Eu venci o mundo não evitando a cruz, mas abraçando-a. E você também tem uma cruz, mas você não anda sozinho com ela. Eu vou levar isso com você. Quando você se sentir fraco, lembre-se de que você não precisa de sua própria força. Você precisa da minha força. Minha graça é suficiente. Meu poder se aperfeiçoa justamente naquele momento em que você sente que não aguenta mais. Porque é aí que você se abre, que você deixa ir, que você me permite assumir o controle. E quando eu faço isso, tudo muda. Nem sempre fora, mas dentro de você. Não tenha medo de chorar. Eu também chorei. Chorei pela morte de um amigo. Chorei diante da descrença de uma cidade. Chorei pela dor do mundo. Suas lágrimas não me incomodam. Eu os pego. Eu os valorizo. Eu os honro. Porque cada uma delas fala ao fundo da sua alma. E eu estou lá, em cada lágrima, em cada suspiro, em cada prece silenciosa que ninguém mais ouve. Há feridas em você que vêm de muito tempo atrás. Coisas que você pode ter enterrado. Coisas que você preferiu não tocar, porque elas doem muito. Mas eu quero ir para lá. Quero entrar naqueles cantos onde ninguém entrou. Não para expô-lo, mas para curá-lo. Não para julgá-lo, mas para restaurá-lo. Não para apontar seu passado, mas para mostrar que ainda há um futuro glorioso pela frente. Eu superei o mundo. Até mesmo aquele seu mundo interior que às vezes parece confuso, quebrado, contraditório. Aquele lugar onde você se julga, se rejeita, se esconde. Conheço cada canto seu e não vou embora. Não estou com medo. Eu nunca me canso. Eu te amo do jeito que você é. E te amo demais para te deixar assim. Porque eu vim para transformar você. Não de fora para dentro, mas das profundezas do seu ser. E eu quero convidá-lo para algo. Viver a partir dessa verdade. Não das suas emoções flutuantes. Não das vozes que o limitam. Não dos seus fracassos. Ao vivo da minha vitória. Pelo que já conquistei para você. Da nova identidade que te dou. Filho, filha, amado, perdoado, livre. Você não é vítima da sua história. Você não é escravo dos seus pensamentos. Você não é o que os outros disseram sobre você. Você é o que eu digo que você é. E eu digo que você é meu. Que vocês foram comprados com preço de sangue. Que não há condenação para você. Que não há mais separação entre nós. Você consegue ver o que isso significa? Isso significa que você pode se levantar hoje. Que você pode recomeçar. Que você possa olhar para o futuro sem medo. Porque não depende só de você. Depende de mim. E eu não mudo. Eu não falho. Eu não recuo. E se você alguma vez duvidar, se o caminho ficar nublado, se a dor fizer você esquecer, lembre-se da cruz. Lembre-se do túmulo vazio. Lembrem-se da minha promessa. Eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Há algo que quero que você entenda profundamente. Você não precisa merecer meu amor. Não há ato, palavra ou sacrifício que você possa me oferecer para ganhar o que eu já lhe dei pela graça. Porque se o meu amor dependesse de você, ele deixaria de ser perfeito. Mas meu amor nasce de mim, da minha essência, de quem eu sou. E eu sou amor. Amor que dá sem medida. Amor que permanece mesmo quando todo o resto falha. Amor que conquistou o mundo, por você. Quando olho para você, não vejo um pecador destinado ao fracasso. Vejo um filho com um futuro eterno. Vejo alguém para quem cada ferida, cada lágrima, cada passo em direção ao Calvário valeu a pena. Vejo beleza até em suas cinzas. Eu vejo propósito até no seu caos. Vejo redenção até mesmo na sua história mais fragmentada. O mundo irá rotular você pelos seus erros. Eu o nomeio por minha graça. O mundo se lembrará de seus fracassos.
Eu declaro o seu futuro. O mundo dirá que você não pode mudar. Já comecei uma nova obra em você. E eu garanto que o que comecei, eu vou terminar. É por isso que quero que você deixe de lado a culpa. Pare de se punir pelo que você não pode mudar. Ele já foi perdoado. Já estava coberto. Ele já foi derrotado. Quando você me deu sua vida, todo o seu passado estava sob meu sangue. E não há nada que o inimigo possa usar contra você que não tenha sido desarmado na cruz. Viva livre. Ame livremente. Perdoe assim como você foi perdoado. Seja generoso como eu fui com você. Seja luz onde há escuridão, não pela sua força, mas porque meu espírito vive em você. Não se concentre no que você não tem. Olha o que eu já coloquei em suas mãos. Há presentes, há fogo, há chamado. Você é uma parte ativa do meu trabalho no mundo. Muitas pessoas esperam que eu haja, que mude as coisas. Mas, muitas vezes, minha resposta é você. Vocês são meus pés que caminham em direção aos necessitados. Vocês são minhas mãos que abraçam os solitários. Vocês são meus olhos que veem o invisível. Você é minha voz que conforta os feridos. Eu venci o mundo, para que agora você possa passar por ele comigo, não como uma vítima, mas como um embaixador do meu reino. Você não precisa de uma plataforma. Você não precisa de reconhecimento. Você só precisa de amor. E esse amor já foi dado a você. O que você recebeu, dê. O que você aprendeu, ensine. O que você vivenciou, compartilhe. Porque o que eu faço em você não é só para você. É também para aqueles que cruzarão seu caminho. Não ignore sua história. Não esconda isso. Porque até suas quedas falam da minha fidelidade. Até mesmo suas noites escuras podem guiar outros para a luz. Não tenha medo de mostrar suas cicatrizes. Elas não são um sinal de derrota. Elas são a prova de que você se curou. Elas são um lembrete de que eu estava lá em cada batalha. Muitos têm vergonha do que vivenciaram. Mas eu digo, não há vergonha naquilo que foi redimido. Não há condenação para aquele que foi perdoado. E você foi perdoado. Novamente e novamente. 70 vezes 7. Sempre que você vier a mim com o coração sincero, meus braços estarão abertos. Quero que você viva com uma certeza. Nada poderá separar você do meu amor. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem altura, nem profundidade. Nem o passado, nem o presente, nem o futuro. Nada. Porque esse amor não é frágil. Não depende da sua lealdade. Depende do meu. E eu não falho. Eu sei que às vezes você se sente invisível. Como se o mundo não te visse. Como se sua vida não tivesse impacto. Mas eu vejo você. Eu sempre vi você. Quando te formei no ventre, quando você chorou pela primeira vez, quando você pensou em desistir, quando você se levantou novamente. Eu estava lá. Estou aqui. E eu não vejo apenas você. Estou ouvindo. Cada oração, cada suspiro, cada palavra que brota do fundo da sua alma. Mesmo quando você não sabe o que dizer, meu espírito intercede por você com gemidos que não podem ser expressos por palavras humanas. Nada do que você sente é ignorado. Nada se perde no céu. Cada lágrima tem um eco eterno. Quero que você aprenda a descansar em mim. Que você não viva com a alma cansada. Não corra sem direção. Não tente fingir ser o que você não é. Não preciso de uma versão perfeita de você. Eu te amo. Real, sincero, vulnerável. Exatamente do jeito que você é. Porque meu poder se aperfeiçoa justamente aí. Naquilo que você acha que é insuficiente. O mundo pedirá que você se fortaleça. Eu lhe digo, entregue sua fraqueza. O mundo exigirá resultados de você. Eu vos digo, permanecei em mim. O mundo lhe dirá que se você não consegue enxergar, então não há esperança. Eu vos digo, bem-aventurados os que não viram e creram, porque a fé não se baseia na vista, mas na minha voz. E a minha voz te diz hoje, eu estou com você, eu te abraço, eu te escolhi, eu te amo, eu venci o mundo e fiz isso por você. Ainda tem muita coisa que quero mostrar para vocês, porque a jornada com você não termina com o perdão. Isso é só o começo. Depois do perdão, vem a transformação. Não quero apenas que você saiba que é amado. Quero que você viva como alguém amado. Que suas decisões, seus pensamentos, suas palavras
tudo flua dessa certeza inabalável. Você me pertence. Quando você entende isso, sua vida passa a ser ordenada de dentro para fora. Você não precisa mais impressionar, competir, correr sem rumo. Você pode viver em paz. Você pode servir com alegria. Você pode amar sem medo, porque você sabe que está seguro em mim. Você não age mais por medo da rejeição, mas pela plenitude de ser aceito por aquele que sabe tudo sobre você. E ainda assim, te ama mais do que você pode imaginar. Eu venci o mundo, e com isso destruí o poder do pecado sobre você. Isso significa que você está livre agora. Mas liberdade também implica responsabilidade. Você tem a opção de me escolher todos os dias. Você tem o poder de decidir como responderá às vozes que competem por sua atenção. E eu convido você a me escolher. Não por obrigação, não por medo, mas porque você me ama, porque você sabe que meu caminho é a vida. Há um mundo esperando para ver o que significa ser verdadeiramente meu. Não é uma religião, não é um ritual, não é uma aparência. Eles querem ver um coração ardendo de verdade, uma vida que reflita meu caráter. Eles querem ver como é a graça encarnada, como é o verdadeiro perdão, como é o amor incondicional. E você pode ser esse reflexo. Você não precisa fazer grandes coisas para me glorificar. Glorifique-me quando você escolher perdoar, quando você responde com mansidão, quando você diz a verdade, quando você ajuda sem buscar reconhecimento, quando você confia, mesmo sem entender. Esses atos simples, quando nascem do amor, têm peso eterno. Nada que você faz por mim é pequeno. Tudo conta. Tudo deixa uma marca. Eu também quero que você se cerque de outras pessoas que andam comigo. Você foi criado para a comunidade. O inimigo gosta de trabalhar na solidão, mas meu reino se fortalece na unidade. Quando você está com outras pessoas que me amam, sua fé se multiplica. Sua carga é compartilhada. Sua alegria é compartilhada. Não tenha medo de abrir sua vida. Deixe que os outros conheçam você. Deixe que eles acompanhem você. E você, faça o mesmo por eles. Eu sei que às vezes você foi magoado por pessoas dentro da igreja. E isso dói profundamente. Eu sei isso. Vi meus discípulos discutindo sobre poder. Eu vi Pedro me negar. Eu vi Judas me trair. Mas ainda assim, eu confiava neles. Porque não procuro instrumentos perfeitos, mas corações dispostos. E eu sei que dentro do meu corpo há imperfeições, mas também há beleza, há amor, há restauração. Não se isole, não viva sua fé na solidão. Há irmãos e irmãs que também lutam, que também curam, que também buscam, como você. E quando você tropeçar, e você vai tropeçar, lembre-se de que não avalio sua fé pelas suas quedas, mas pela sua disposição de se levantar. Não seja duro consigo mesmo. Eu não sou. Quando você falhar comigo, corra para mim, não fuja de mim. Não esconda seu erro. Mostre-me. Eu já vi isso, mas ainda estou aqui, com a mesma ternura, com o mesmo amor, com a mesma cruz que continua a gritar: eu te perdoo. Eu escolhi você sabendo de tudo. Eu não estava errado sobre você. Não tenho um plano B. Não tenho um plano B porque o plano A falhou. Meu plano para você continua firme. Mesmo que você tenha se desviado, mesmo que você tenha recuado, mesmo que você tenha perdido tempo, posso resgatar cada segundo. Sou especialista em restaurar o que o mundo chamou de perdido. E enquanto você continua caminhando, quero que aprenda a ouvir minha voz. Não apenas no espetacular, também na vida cotidiana, no silêncio, com simplicidade, nas palavras de um amigo, na leitura tranquila da minha palavra. Naquele momento de silêncio em que você para de correr e está simplesmente comigo, aí eu falo: vou te contar tudo aqui. Minha voz não é de condenação, é sobre amor. Ele é firme quando precisa corrigir, mas nunca cruel. Eu não levanto o dedo, eu levanto o rosto. Eu não humilho, eu dignifico. Eu não esmago, eu levanto. E eu quero que você fale como eu também. Que suas palavras curem, que seus lábios sejam uma fonte de vida. Que sua presença seja um refúgio para outros. Pois assim como eu venci o mundo por você, agora você é chamado a andar como um vencedor. Não alguém que nunca sofre, mas alguém que sabe que sua dor não o define. Não alguém que sempre tem todas as respostas, mas alguém que sabe a quem recorrer quando tudo fica escuro. Não um perfeito, mas um redimido.
E isso muda tudo. Quando chegar o dia em que você estiver diante de mim, face a face, quero olhar nos seus olhos e dizer: muito bem, você correu a sua corrida, você lutou o seu bom combate, você não desistiu, você me amou, você confiou, e agora, entre na alegria do seu Senhor. Porque esse é o fim desta história, mas também é o começo da eternidade. Meu filho, minha filha, se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você tem respondido à minha voz. Talvez você não entenda completamente, talvez não tenha palavras para definir, mas você sente. Eu estive com você em cada palavra, em cada pausa, em cada silêncio. Não é uma ilusão, não é uma emoção passageira. Sou eu, seu Jesus, aquele que venceu o mundo por você, aquele que nunca deixou de te amar. Quero que você saiba que não vou parar por aqui. Este não é o fim da nossa conversa. É apenas o começo de uma nova etapa. Porque agora que você sabe que eu venci por você, quero que você viva como alguém que foi liberto. Que você se lembre de quem você é em mim, toda vez que o mundo tentar te fazer esquecer. Que você não ande como um escravo dos seus erros, mas como um filho do rei. Lembre-se de que a cruz foi o ato supremo de amor. Não era fraqueza, era poder. Poder de perdoar, poder de curar, poder de redimir. E esse poder está vivo. Vive em você. Ela vive em seu coração. Cada vez que você escolhe amar, cada vez que você escolhe perdoar, cada vez que você escolhe ajudar alguém, quando você também está sofrendo, aí está minha vitória se manifestando novamente. Não procure por grandes sinais. Às vezes minha glória se esconde na simplicidade, num sorriso compartilhado, em uma oração sincera, em uma decisão correta tomada em segredo, num abraço dado em silêncio. Estou lá, em cada ato de amor, em cada gesto de fé, em cada passo de obediência. E não tenha medo, pois embora este mundo continue a ter problemas, eu já os superei. Eu já trilhei esse caminho antes de você. Eu já carreguei o fardo. Eu já abri o caminho. Você só precisa me seguir. Eu não exijo perfeição de você. Ofereço-lhe minha companhia. Não te peço força. Eu te dou meu espírito. Não estou pressionando você. Eu te ligo. Às vezes você se sentirá cansado. Dúvidas surgirão. O inimigo sussurrará mentiras. As circunstâncias vão querer apagar seu fogo. Mas nesses momentos, lembre-se disto. O túmulo está vazio. O véu foi rasgado. O céu está aberto. E eu permaneço sentado no trono, intercedendo por você, preparando um lugar para você, esperando que termine sua corrida com alegria. Cada lágrima que você derramar, eu vou recolher. Cada oração que você sussurrar, eu ouvirei. Cada erro que você cometer, eu o cobrirei com a minha graça. Pois a minha aliança com vocês não depende de vocês, mas de mim. E eu sou fiel. Eu não quebro promessas. Não esqueço rostos. Eu não me afasto do meu povo. Então levante a cabeça. Não porque você é forte, mas porque eu sou forte em você. Não ande com culpa. Caminhe com gratidão. Não viva olhando para trás. Venha comigo. Tem mais. Sempre há mais. Mais amor, mais verdade, mais liberdade, mais propósito. E tudo isso está em mim. Quero que você pegue o que recebeu e compartilhe. Não guarde isso para você. Não tranque esta luz. Há muitos que ainda andam na escuridão. Muitos que ainda acreditam que estão sozinhos. Muitos que ainda não ouviram que alguém venceu o mundo por eles também. E você pode ser a voz, a ponte, a prova viva de que meu amor é real. Fala, compartilhar. Amor, seja uma testemunha, seja um instrumento. Seja reflexivo. Não tenha medo de ser vulnerável. Não tenha medo de ser diferente. Não tenha medo de ser leve. Porque quando você me deixa brilhar através de você, o mundo começa a me ver. E quando o mundo me vê, tudo muda. Obrigado por caminhar comigo até aqui. Não é uma despedida, é uma confirmação. Estou com vocês todos os dias, em cada nascer do sol, em cada decisão, em cada queda, em cada vitória. Eu sou Emanuel. Deus esteja com você, hoje e sempre. E agora, se essa palavra tocou seu coração, se você sentiu minha voz falando com você, se você sabe que isso não foi uma coincidência, mas um encontro divino, então, eu quero te perguntar uma coisa.
Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa dela. Talvez essa pessoa não tenha lhe contado, mas ela está esperando há algum tempo. Ou um sinal, uma palavra, uma centelha de esperança. Seja aquele que ilumina. Inscreva-se neste canal, não como uma rotina, mas como uma forma de manter esta reunião viva, porque eu continuarei falando, eu continuarei procurando por você, e toda vez que você estiver aqui, eu estarei aqui também. Por favor, curta este vídeo, não por vaidade, mas para espalhar a palavra, para que mais corações possam ouvir o que você ouviu hoje, para que mais almas saibam que eu venci e que fiz isso por amor. E lembre-se, eu sou Jesus, aquele que te chama pelo nome, aquele que deu a vida por você, aquele que venceu o mundo por você.